Amém. Nós estamos começando o nosso estudo de número 21, né? Com o título de A Imputação do Pecado. Nós vimos na última semana, né? Na semana passada, não, na verdade, não teve aula, né? Estava viajando a trabalho, mas na semana anterior nós concluímos, né, o estudo de número 20, chamado Pecado Herdado, né? Discutimos de maneira bastante profunda aqui, né? Conversamos um pouco sobre algumas visões em relação, principalmente à soteriologia bíblica, né? A doutrina da salvação. É, Vimos um pouco do calvinismo, um pouco do arminianismo, como essas correntes teológicas se comportam, de que forma é o entendimento, né, de cada uma em relação a isso, e como isso está atrelado diretamente ao entendimento sobre alguns aspectos, né, da doutrina de salvação. Um deles é a questão que trata sobre a depravação do homem, né, total, e de que forma ela impacta, né, o homem em sua decisão a respeito de Cristo, né, se ele pode efetivamente ter uma consciência que o leve a Deus, sim ou não, e de que maneira a graça, né, ela opera para a salvação, né. A escola calvinista nós vimos de maneira muito ainda superficial. Ela aponta para uma salvação determinada por Deus, né? Deus escolhendo um grupo de pessoas que seria salvo, e já o arminianismo trabalhando com a visão de graça preveniente, né? Onde Deus, na sua infinita sabedoria, lá da eternidade, ele consegue vislumbrar aqueles que responderiam ao seu chamado e elegeu essas pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão da imputação do pecado, né? Significa imputar, de que maneira a imputação do pecado ela impacta, né, a nossa fé e de como a gente se relaciona. Nós vamos ter, de maneira direta, assim, três abordagens, né? Uma delas está relacionada diretamente à imputação do pecado a Adão, né? De Adão, perdão, à raça humana, né? Como é que, nesse contexto, a imputação do pecado pode se referir, ela é diretamente relacionada à transmissão da culpa, né, e natureza pecaminosa de Adão para toda a humanidade, né, de maneira direta. Já a gente vai também ver uma outra abordagem, que é o segundo ponto, que é a imputação do pecado do homem a Cristo Jesus, né? Como Cristo, né, voluntariamente assumiu essa culpa por nós e as consequências do pecado, e de que maneira essas transgressões, né, que foram imputadas a Cristo, né, elas impactam diretamente na nossa salvação, que uma vez que ele se fez pecado por nós, mesmo não tendo pecado, ele acaba assumindo, né, na cruz, né, no madeiro, a responsabilidade, né, a consequência do pecado, aplacando a justiça de Deus, aplacando a ira de Deus, a necessidade de um Deus santo fazer justiça diante do pecado, e Cristo se torna a justiça de Deus, né? Sobre ele recai a imputação do pecado do homem, mas também a imputação da justiça de Cristo pela sua inocência, pela sua divindade e pela forma que ele se entregou na cruz por cada um de nós, acaba gerando a imputação da sua justiça a nós, o que nos dá a capacidade de sermos livres e salvos em Cristo Jesus. Mas eu vou compartilhar aqui a tela, vamos falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai entender um pouco melhor do que nós estamos falando, né? Eu vou precisar de ajuda para que vocês leiam a Bíblia e ajudem nesse processo em nome de Jesus, para que a gente possa deixa eu abrir aqui a Bíblia, para que a gente possa estar compartilhando a aula de hoje. Deixa eu só abrir aqui, que eu acabei esquecendo. Deixa eu compartilhar. Vocês já estão vendo a tela, né? Então, estudo 21, a imputação do pecado. Sim, sim. Definição. Imputar significa atribuir, identificar ou entregar algo a alguém. O aspecto central desse conceito é o seguinte, que não é mera influência, né? Mas um envolvimento. No caso do pecado, trata-se da culpa pelo pecado, né? Não é somente participação no pecado, o ato de pecar em si, mas já pós-pecar, né? Como é que eu posso dizer? Pós o ato, não somente estar sob a influência do pecado, de ser pecador, de ter uma natureza pecaminosa, mas uma vez com o pecado consumado, o envolvimento direto, no caso, a culpa dele, né? A imputação do pecado propriamente dito sobre as nossas vidas, né?
O Antigo Testamento contém vários exemplos de conceitos de imputação, né? Levíticos 17:4, 1 Samuel 22:15, Salmos 32, 2, e também o Novo Testamento apresenta o mesmo conceito, né? Em Tiago 2:23 e 2 Coríntios 5:19. Vamos abrir as nossas Bíblias, se você puder ajudar, nesses textos. Vou pedir para alguém abrir em 1 Samuel 22:15, eu vou abrir Levítico 17:44. 1 Samuel 22:15? Isso. Achei, pastor. Pode ler, por gentileza. Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem qualquer um da família do meu pai, pois seu servo nada sabe, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Então, nesse texto, deixa eu abrir Levítico 17:4. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ler na ordem aqui, e a gente vai voltar de novo nesse texto para vocês entenderem a sequência de entendimento do texto Ok. propriamente dito, né, do que a gente está dizendo. Está um pouquinho lento aqui. Deixa eu abrir 17:4. Pronto. Falou mais o Senhor, capítulo 17 de Levítico, versículo 1, vou ler até o 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todo o filho de Israel, e diz-lhe essa palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro, ou cabra na arraial, a quem degolar, ou quem degolar fora da arraial, não trouxer a porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, esse homem será imputado do sangue, derramou sangue, por isso será extirpado do seu povo. Então, aqui é um exemplo do Antigo Testamento, na lei levítica, sobre a imputação de responsabilidade, ou seja, a não, vamos dizer assim, compensação, né, ou anulação da culpa do pecado, uma vez que estava havendo uma distorção daquilo que o Senhor estava fazendo. Então, o Senhor estava falando aqui para Moisés a respeito de um caso específico, que era o sacrifício, né, degolar um boi ou um cordeiro, tanto no arraial ou fora do arraial, e era necessário que se trouxesse, né, na porta da congregação para oferecer uma oferta diante do Senhor. Então, todo animal que era morto, que era degolado, era necessário que uma parte fosse apresentada diante do Senhor, e se esse não fosse feito dessa maneira, a culpa, né, a imputação pelo derramar do sangue, ou seja, o assassinato daquele animal, seria imputado sobre aquele que o derramou, e essa pessoa deveria ser extirpado, né, ser retirado do meio do povo, né, ele deveria ser expulso do povo, porque agora ele carregaria sobre si a culpa daquele pecado, daquele ato de transgressão àquilo que era a lei do Senhor. E aí eu vou... Deixa eu pegar aqui agora o texto de 1 Samuel, para ler junto com vocês. Samuel. Pode ler novamente, por favor, senhor? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem qualquer um da família do meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Então, esse texto, ele trata sobre um caso muito específico, né, sobre a perseguição de Saul a Davi, e aí Saul, ele estava já, vamos dizer assim, obstinado, né, a matar, né, a perseguir Davi, a imputar a Davi, a culpar Davi sobre de ter, né, como é que se diz? Estar em desobediência, né, ao rei, ter uma perseguição de maneira direta, né, a Davi, nesse caso aqui por ciúme de tudo que Davi vinha crescendo diante do Senhor e por estar em pecado. Então ele nesse texto aqui ele está inquirindo a uma pessoa falando sobre isso, né? Ele está dizendo assim, olha, e disse Saúl, começa no versículo 12, né? A Emelec, né? Ó, versículo 11. Então o rei mandou chamar a Emelec, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, sacerdote, estava em Nob, e todos vieram ao rei. E disse Saúl, ouve, peço-te, filho de Aitube, e ele disse, eis-me aqui, senhor meu. Então disse Saúl,
Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, no caso Davi? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia. Então, os sacerdotes, né, que estavam em Nob, eles recebem Davi, né, e dão pão e alimento, e Saul estava nessa perseguição a Davi, nesse momento, né, nesse ponto da história. E aí, Aimeleque, ele responde ao rei e diz, no versículo 14, e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus, longe de mim. Não impute o rei, a questão da imputação, coisa nenhuma a seu servo, nenhuma culpa, nenhum pecado sobre nada, né? Nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse, Aimeleque morrerás certamente, tu e toda a tua casa do teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg, vira-te, arremeta-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o efode de linho. Então, aqui a imputação da culpa, né? Saul, no auge da sua ira, acaba imputando, né? Responsabilizando alguém sobre algo que na qual ele era, nesses casos, eram inocentes. Por exemplo, aqui, Aimeleque, todos os 84 sacerdotes, né, morreram 85 no total, naquele dia ainda vestidos de sacerdotes de linho branco, foram responsabilizados de forma, mesmo sendo inocentes, por aquilo que Saul, no auge da perseguição a Davi, entendia que era uma traição, que era o fato de eles terem recebido Davi e não terem comunicado Saul. Então a Bíblia está cheia de citações, né, sobre exemplos desse conceito de imputação, né, que é atribuir, que é identificar, entregar algo a alguém, ou seja, imputar responsabilidade ou condenar alguém, né, imputar a responsabilidade sobre um erro a alguém, a forma de que, de certa forma, leve à morte, né, à extirpação da vida dessa pessoa por conta dessa imputação. No Novo Testamento, a gente vai ter isso também. Se você puder abrir Tiago 2,23, eu vou abrir em 2 Coríntios 5,19. Tiago 2. Tiago 2,23. Bem-vinda, Lorena. Desculpa, eu nem te dei Ok. paz. Seja bem-vinda. Tiago 2,23. Eu vou abrir 2 Coríntios 2,29. Se achou, pode ler, sim, por favor. Achei. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele Uhum. foi chamado amigo de Deus. Uhum. Amém. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, né? Creditado como justiça, né? A gente vai ver que o termo de imputação na Bíblia tem sempre duas vertentes. Imputação no sentido vamos dizer assim, no sentido mais estrito de débito, de alguém passar a dever algo por aquilo que foi imputado a ela, como a gente viu nos casos aqui. Saul imputou essa traição aos sacerdotes, e eles pagaram com a própria vida por essa imputação, mesmo sendo inocente. Só aponta, lembra que nós falamos que todo o tempo o Antigo Testamento ele vai apontar sempre para Cristo, sempre para sua morte na cruz pelos nossos pecados de maneira inocente. Então, assim como aqueles sacerdotes de Emelec morreram de forma inocente, vestidos de linho branco, pela imputação de algo que eles não cometeram, então aponta assim Cristo morreu por nós da mesma forma. E de outra forma, assim como Abraão creu, isso foi imputado, e aí no sentido não mais de débito, mas de crédito, foi creditado a ele como justiça, ele ter crido no Senhor e na sua promessa de sair da terra, sair do meio da tua parentela, vá para o meio, vá para a terra onde eu te mostrarei. Foi imputado como fé, né? E obviamente outros passagens, como a entrega
né, de Abraão em relação por exemplo, a Isaac, né, de ter entregado Isaac, acredito que o Senhor proveria. Então, isso foi imputado a Abraão como justiça, né, pela sua fé, por ele crer. Então, a imputação também tem a ver com esse crédito por crer, né, crédito por acreditar, ou dar crédito por algo que a pessoa tomou por decisão ou por posição diante do Senhor. E em 2 Coríntios 5:19, vou ler até a partir do 18, diz o seguinte, olha, vou ler no 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram as coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos e reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, da mesma forma, nós temos aqui como Abraão creu e foi creditado, né, como justiça da sua fé. Assim também, esse conceito identifica essa transferência, né, da justiça de Cristo para os crentes, para nós crentes, né? Em 2 Coríntios trata sobre isso, né? Paulo revela que em Deus, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, né? Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, né? De maneira direta, esse é um conceito fundamental na nossa fé e no cristianismo, né? No protestantismo, quando confessamos a Cristo, que mediante a fé em Cristo, a justiça perfeita de Cristo, ela foi imputada, né? Ela foi creditada a nós que somos crentes, de modo que, diante de Deus, somos vistos como justos por causa da obra redentora de Cristo em nosso favor. Então, o mecanismo para que nós sejamos considerados justos diante do Senhor não é o quanto nós oramos, não é o quanto nós busquemos, não é o quanto nós jejuamos, não é o quanto nós nos santificamos. O único mecanismo e aí faço um parêntese grande aqui, todas essas coisas são fundamentais. Orar, jejuar, buscar, nos consagrar, nos separar, isso é a nossa obrigação e nossa responsabilidade, isso é indiscutível. Mas essas coisas não são a que garantem a nossa salvação. O que garante a nossa salvação, e por isso que é fundamental termos esse entendimento, é a imputação de justiça de Cristo sobre nossa vida. Deus olha para nós e ele enxerga em nós a justiça que há em seu Filho, que também foi, porque ele foi imputado como pecador, ele foi contado entre os transgressores, os nossos pecados foram imputados a Cristo, e imputado nele, ele pagou com sua própria vida, e aí ele, por ser inocente, ele se torna justiça de Deus, né, sobre a humanidade, e uma vez que ele se torna justiça, aqueles que aceitam e confessam o seu nome, creem no seu nome, o recebem como Senhor e Salvador, passam a ser vistos com Deus mediante a fé em seu Filho, agora como justos, por causa da obra redentora de Cristo Jesus. Então, a fé que temos em Cristo é que nos torna justos em Deus, para a honra e glória do nome dele. Tá claro até aqui? Sim, pastor. Amém? Tem alguma Amém. dúvida? Não. Amém. Então, vamos caminhando aqui em relação a isso. Então, quais são as 3 imputações básicas, né, que a gente pode ter em relação a isso tudo que a gente está falando? A aula de hoje é bem simples, é bem objetiva. A imputação do pecado de Adão à raça humana. Pode abrir, Sil, Romanos 5, de 12 a 21, que a gente vai ler. Se mais alguém tiver com um microfone, sinaliza para mim para ler 2 Coríntios, eu já acabei de ler 1 Pedro 2, 24, tá bom? Romanos 5, de 12 a 21. Achei, pastor. Show? Pode ler? Pode ler, por favor. Portanto,
Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reina desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometem pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. É até aqui? Até o 21, Sil. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de um só, muito mais a graça de Deus. Isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Esse texto de Romanos 5, assim, marca na sua Bíblia, deixa, É muito assim, lindo. ela é um texto profundo, né? Ele é um texto quase que um resumo claro de todo o mecanismo da obra salvadora, redentora de Cristo na cruz, de como Deus, nosso Pai, Jesus, e toda a atuação para transformar, né? Qual o mecanismo que, vamos dizer assim, né? Desde a virada de chave da entrada do pecado e da morte no mundo através do pecado de Adão e de como Deus trabalhou para vamos dizer assim, para virar novamente, né, para converter novamente a direção do homem em sua direção, né, essa conversão do homem através de Cristo Jesus, abriu um novo e vivo caminho para esse retorno, né? Então ele é muito lindo quando ele diz aqui, quando versículo 19, ó, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, esse é o resumo da obra salvífica para basicamente toda a história bíblica. O pecado, qual é a definição de pecado? Desobediência. A desobediência a Deus e a sua lei, a sua palavra. Nós já falamos, tratamos sobre isso aqui, pecado, de um único homem, Adão, trouxe sobre toda a humanidade todos os efeitos de pecado e todos nós fomos feitos pecadores, como Adão, como cabeça federal de raça, trouxe o pecado sobre toda a humanidade, né? E assim também, por meio da obediência de um único homem, por isso que Jesus era necessário que Jesus fosse homem e ao mesmo tempo Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Na sua humanidade, ele foi feito pecado e também na sua humanidade, através da sua divindade, ele foi feito justiça, porque ele era imaculado, ele era sem pecados, ele era inocente. Então, esse texto de Romanos 5, ele é um texto profundo sobre isso, né? Eu gosto de versículo 17, quando ele diz assim, olha, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Esse é o princípio da nossa vitória, da nossa confiança nesse tempo, de que se por meio de um só a morte reinou, por meio de Cristo, que foi ele que foi dado a nós, né? Pela essa imensa provisão que é a graça de Deus, essa dádiva, esse presente de justiça, nós reinaremos através de Cristo de maneira linda. E ele arremata tudo no versículo 20, quando ele diz, olha, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, a lei de Deus não tinha problemas, ela não era imperfeita, pelo contrário, ela era perfeita. Quando Deus introduz a lei através de Moisés, o que ela faz? Ela expurga, ela traz para fora, ela traz a transgressão para fora, né? Ela ressalta, ela mostra essa transgressão, essa incapacidade, essa miserabilidade humana de servir a um Deus santo. Mas aí, quando aumenta o pecado, onde abunda o pecado, Paulo diz, olha, superabundou ou transbordou, né? Alguns textos vai dizer superabundou a graça, onde abundou o pecado, ou seja, o homem via vivendo de sua própria vida. Deus introduz a lei. Quando ele introduz a lei ressalta o pecado, ressalta a transgressão. Mas quando o pecado aumenta, porque o homem toma consciência do pecado através da lei de Deus e se torna ainda mais indesculpável, é exatamente aí onde, através da graça, transborda, né? Transborda a graça de Deus, transborda a salvação em Cristo Jesus. Porque onde houve o pecado, a graça de Deus, através do sangue de Cristo, cobre e traz a humanidade de volta para o seu reino. E aí ele mata todo o conceito de maneira assim, esplendorosa. Ele diz, olha, a fim de que, né? Qual é a finalidade? Aumentou o pecado, transbordou a graça. Sobre qual finalidade? Versículo 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, o pecado reina como? Através da morte. Qual é o reinado do pecado? O salário do pecado é a morte. Ele reina através da morte. Aí ele fala, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça. Enquanto o pecado reina através da morte, da separação espiritual do homem de Deus, esse é o poder do pecado, né? É a morte. Lembra? Tratamos vários textos em Coríntios, né? Fala sobre isso. Olha, em 1 Coríntios, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o pecado, o seu aguilhão, que era a morte? A morte, o seu aguilhão, que era o pecado. O pecado era que matava o homem, e aí ele reina através da própria morte, mas também a graça de Deus reina através da justiça, porque ele a concede, né? Com a finalidade de conceder a vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. É um mecanismo muito profundo, quando nós entendemos a graça e de tudo que foi feito por Cristo na cruz, nós entendemos o quão profundo é o amor de Deus para com nossas vidas, né? E aí, o segundo ponto é a imputação do pecado do homem a Cristo Jesus na cruz. E aí nós lemos já 2 Coríntios 5:19 até 21. Vamos ler 1 Pedro 2:24. Eu vou abrir esse texto aqui. Ó, esse texto de Pedro ele é arrebatador. Ó, vou ler a partir do versículo 21. 1 Pedro 2:21. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, com a finalidade de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Olha que coisa linda. Eu amo quando Pedro faz essa referência a Cristo como pastor e bispo de suas almas, né? O pastor, o governante, né? Aquele que reina sobre as nossas almas. E a gente era ovelha como ovelha desgarrada, mas agora, uma vez que a gente se converte, não é somente achar um caminho de volta para Deus,
mas o próprio Cristo ele passa a ser o pastor das nossas almas, né? Aquele que apacenta o nosso coração. E eu acho lindo quando é, é, é muito para mim, muito difícil como pastor, muitas das vezes, não ver mais assim de maneira mais abrangente, né? A igreja hoje focada muito no, não todas, mas uma parte assim, que acaba expondo, né, de maneira mais relevante em mídias, em redes sociais, mas uma cultura do eu, da sobreposição do eu, da entrega do eu à frente, do eu, é tudo sobre mim, sobre o que eu faço, sobre como eu performo, sobre como isso, sobre e o texto de Pedro ele é tão claro, assim, quando ele coloca que não é nós sermos não temos uma fé reativa, uma fé truculenta, mas ele deixa o exemplo claro de Cristo. Ele fala, olha, ele não tinha pecado algum, versículo 22, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Não tinha ninguém mais santo, obviamente, que Jesus. Jesus era perfeito em todo o seu estado, mas mesmo assim, mesmo sendo é, 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 sem nenhum pecado, né? O que eu quero dizer assim, se alguém poderia se indignar com uma perseguição, com uma calúnia, com alguma situação de fosse injustiçado, obviamente essa pessoa seria o próprio Deus, o próprio Cristo, mas porque ele não tinha pecado algum, não tinha nenhum engano na sua boca, nada de errado, ele era o Cordeiro de Deus perfeito, né? Mas ele mesmo sendo perfeito, quando versículo 23, quando insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Nós vemos uma cultura, muitas das vezes, a exaltação do crente carnal, reativo. Falou, eu rebato. Se pisar no meu calo, Jeová é comigo e eu falo mesmo, e eu ativo mesmo. Não há um quebrantamento de coração, né? As pessoas são reativas hoje a basicamente tudo. São reativas a suas famílias, são reativas à sua liderança, são reativas ao seu pastor, são reativas a todos. Não existe mais isso que eu quero dizer, uma exposição da necessidade de nós termos uma alma quebrantada para condizer com aquilo que cremos em Cristo, servir a Deus, servir a Cristo e sermos considerados como cristãos, né, ou pequenos cristos, ou aqueles que são seguidores de Cristo, implica, sim, nós temos uma alma quebrantada, né, não uma alma reativa, não uma alma bélica. Né? Tem pessoas que estão na igreja e não mudam a sua natureza, não querem mudar, continuam sendo bélicas em todos os seus caminhos. Pisou no meu carro, eu respondo. Falou, meu sangue já ferve. Não sei o que. É óbvio que nós temos a natureza humana, ninguém tem sangue de barata, é óbvio que a gente tem momentos difíceis, mas esses momentos não deveriam ser normalizados dentro da igreja, é isso que eu queria dizer. Nós vivemos uma cultura onde a gente acha bonito o pastor que fala mesmo, que briga mesmo, que vai para a rede social e bota a boca no mundo mesmo, e combate mesmo, quando nós deveríamos ter, dentro da nossa comunidade, né, cristã, do protestantismo, a exaltação de um espírito quebrantado. Né? Alguém te insultou? Não revida, meu irmão. Alguém está fazendo você sofrer, não faz ameaça, não. Mas ele coloca aqui, ó, Jesus dá o modelo, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Senhor simplesmente fazia o seguinte, Pai, na sua mão está a minha vida. Jesus confiava no Pai, confiava que o Pai cuidaria de todas as coisas. Ele entregava àquele que é o único que é capaz de julgar com justiça. E isso é muito incrível, né? Que hoje, mais uma vez falando, nós vivemos uma cultura onde entrou dentro da igreja aquela velha máxima, né? Cada cabeça uma sentença, cada um tem uma forma, um jeito. Quando a Bíblia diz de maneira muito clara que nós somos as ovelhas desgarradas, que agora passamos a ter um novo pastor, o pastor sobre as nossas almas, e que isso implica nós sermos igual a ele. E ele era dessa forma, de maneira clara, sendo perfeito, sendo sem engano, não tendo sido encontrado sob nenhum aspecto em falha com ninguém. Ainda assim, foi perseguido, insultado, sofreu, mas quando essas coisas aconteciam, e aconteceram, ele simplesmente não revidava, ele não fazia ameaças, mas ele confiava naquele que julga com justiça todas as coisas. É entregar para o Senhor e tirar. Porque quando nós tentamos executar nossa própria justiça, a verdade é que nós já fomos recompensados com a nossa própria justiça. Mas quando nós entregamos para o Senhor e confiamos nele, é a justiça do Senhor que virá ao nosso encontro e a recompensa virá dele. E isso não é mais ensinado, né? Essa submissão, essa prostração
no sentido de se curvar diante da grandeza do Senhor, de confiar nele, na sua justiça, no seu julgamento, de maneira que nós não somos bélicos no nosso dia a dia e nas nossas vidas e nossas relações. E aí nós já lemos aqui 2 Coríntios 5:21, que trata justamente sobre esse ponto, né? Deixa eu voltar aqui no texto, que trata justamente sobre isso, né? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, Jesus, ele foi transformado, né? Ele decidiu, em seu imenso amor, ser transformado, ser imputado como um pecado em nosso lugar. O pecado do homem foi colocado sobre ele, ele levou sobre si as nossas dores, sobre ele estavam as nossas chagas, né? Nele fomos sarados, mas ele decidiu, em seu imenso amor, se tornar pecado, para que também, através desse amor, e pela graça, fosse imputada em nós a justiça do Senhor. E aí, a transmissão do pecado imputado, né? Eu já falei aqui, ele é transmitido diretamente de Adão para cada pessoa, de cada geração, né? Isso difere de transmissão do pecado herdado, natureza pecaminosa que é transmitido de pai para filho, né? É como se fosse assim, todo o pecado de Adão vem sendo transmitido para a raça, ele era a cabeça federal, por isso que era necessário que Deus transformasse, né? Em Efésios, no capítulo 2, se eu não me engano, fala sobre isso, que Deus criou um novo povo, né? Uma nova raça, uma nova humanidade. E essa humanidade, ela vai ser o espelho de Cristo. Era necessário um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo revestido de glória, para que estancasse aquilo que vem sendo transmitido, né? Diretamente de Adão para cada pessoa, de geração em geração, que é a questão do pecado em si. E aí o remédio para o pecado imputado, né? O remédio é a justiça imputada de Cristo, que nós lemos aqui, o qual é recebida no momento que a pessoa crê, né? A morte que deriva do pecado, em Romanos 5:12, né, que nós lemos aqui, ela é anulada por Cristo aos que creem. Então eu vou ler só para a gente pegar esse trecho especificamente. Essa aula de hoje ela é bem rápida. Então diz assim, olha, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse é o mecanismo do pecado, da imputação que nós estamos falando aqui. Que a morte que deriva do pecado, então a morte é uma derivação do pecado, é a consequência, para em Romanos 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um único homem, e pelo pecado a morte, ou seja, a morte ela toma de maneira, vamos dizer assim, ela se aproveita, né? O pecado é a forma como a morte entra, né, no mundo, e aí assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que a Bíblia vai falar, se não me engano, em Coríntios, nós estamos na Carta do Novo Mundo, e é lá assim, Paulo trata disso de maneira muito clara, quando ele fala que o último inimigo a ser vencido é a própria morte, né? Porque Jesus ele já o já, mas ainda não, né? Nós já somos vitoriosos, já vivemos em Cristo Jesus, já somos salvos em Cristo Jesus, mas Jesus já é vitorioso, mas ainda falta uma última vitória, que é a vitória sobre a morte. Não que ele já venceu a morte, mas nós ainda precisamos vencer. Quando nós ressuscitarmos para Cristo, ressuscitarmos para viver eternamente com Deus, a morte terá definitivamente sido derrotada. Ela não terá mais poder sobre aqueles que creem em seu nome. E aí ele continua falando sobre isso aqui no versículo 13 ao 15. Então, assim como a morte entrou no mundo por um homem, né, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E ele continua no versículo 13, Romanos 5:13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão, ou seja, a morte já estava presente, né, já era consequência do pecado, mesmo antes do pecado ser exposto através da lei. Olha, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muitos mais
muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Ou seja, o número de pessoas, alcance, né, que será alcançada pela graça de Deus, com certeza transbordará, né, em relação a todo o pecado, toda a morte gerada através do pecado de Adão. Bom, sobre essa aula de hoje, né, é importantíssimo a gente entender, né, e visualizar, entender esse mecanismo de como Cristo, ele, através de seu sacrifício, da sua morte substitutiva, e esse é um conceito importantíssimo para você guardar, a morte de Cristo substitutiva na cruz, ou seja, de maneira figurativa, nem figurativa, é até objetiva, direta, mas quem deveria estar pregado naquele madeiro era eu, era você, era cada um de nós. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e estavam afastados de Deus. Todos pecaram, a morte entrou no mundo através do pecado, e o pecado, através de só homem, condenou toda a raça humana. Mas, através de Cristo, que se fez pecado por nós, da sua natureza 100% humana e 100% divina, Jesus era metade homem, metade Deus? Não, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas como isso, pastor? Através do milagre, da graça, da manifestação poderosa de Deus, através do seu nascimento, né, virginal, através de toda a forma como Jesus foi concebido ao mundo. Ele tinha uma natureza 100% humana e 100% divina. Como homem, ele era 100% sem pecado. E como Deus, obviamente, ele era 100% justo. Então, a morte desse homem, 100% homem, 100% Deus, era necessário para salvar a humanidade. Somente em Cristo e nesses atributos de perfeição era capaz da ira de Deus e da justiça de Deus ser saciado. Sobre ele foi imputado todos os nossos pecados, todos os nossos pecados. E através da sua morte foi pago todos os nossos pecados. Eu sempre reforço isso aqui sobre quando... deixa eu pegar esse texto aqui. Deixa eu pegar aqui o texto de Colossenses 2,14. Mas eu quero também tratar o outro texto, mas que fique muito claro, né? Jesus, quando... eu já preguei sobre isso na igreja há um tempo também, de ter uns 2 anos, que é sobre quando Jesus entrega a sua vida na cruz, ele fala está consumado, né? E no original, né? Esse está consumado é tetelestai, que significa mais do que está consumado, está pago, né? Aquilo que era devido está pago. Jesus, quando morre, entrega sua vida e seu espírito nas mãos do Pai, ele diz, está pago, está consumado. Tudo que havia para ser pago, Jesus pagou na cruz. Era eu e você, cada um de nós, cada homem e mulher nascido de Adão para cá, e até o final dos tempos deveria estar naquela cruz. Mas através da morte substitutiva de cruz, ele subiu lá e ele pagou o nosso pecado. E aí, Colossenses 2,14 é um texto que fala de maneira muito clara sobre isso. Guarde esse texto no seu coração, né? Ele diz, olha, vou ler o versículo de 13, 2,13. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Versículo 14. E ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança, em que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. De maneira direta, Jesus foi lá, pegou a dívida que havia contra mim e você, a nota que era lançada, né? Quem é de contabilidade sabe, né? De loja, de comércio, tem uma nota lançada lá contra o teu nome, né? Eu posso ir no SPC lá porque você fez uma dívida no boleto, tem uma nota, tem uma dívida contra você, e eu posso ir lá e protestar o seu nome, né? Vou ir lá e colocar essa penalidade contra você. O pecado é a mesma coisa, havia uma nota, uma dívida contra mim e contra você, que essa nota só podia ser paga de uma única forma, com a sua e com a minha morte. Jesus pega essa nota, essa dívida que era contra mim e você, e ele simplesmente pega ela e crava ela na cruz, e ele diz, olha, está pago. Não há mais dívida contra mim e você. É esse que esse texto de Colossenses 2,14 diz. E cancelou a escrita de dívida, ou seja, a nota que havia contra mim e você foi cancelada, que consistia em ordenanças. Que ordenanças eram essas? Ordenanças de morte, né? Qual é a ordenança de um boleto? A ordenança é, se não pagar,
protesta, se coloca esse nome no Serasa. A ordenança da dívida, da escrita de dívida que havia contra nós, da nota que havia contra nós, a ordenança atrelada era a morte. Senão, como não há como pagar, morte, separação eterna, morte eterna, separação eterna do Senhor. E era contrária a nós. E em Tessalonicenses diz que ele a removeu completamente, toda, completamente. Ah, mas pastor, toda, completamente. E pregou ela na cruz. Esse é o sacrifício de Jesus por nós, pela minha e sua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você medite nesses textos, nessa palavra, para que você fortaleça a sua fé e que nós tenhamos cada vez mais entendimento, em nome de Jesus, sobre tudo aquilo que ele proporcionou para nós na cruz. Não é uma morte comum, não é uma vida comum, não foi um sacrifício comum. Jesus entregou absolutamente tudo por nós e se fez pecado por nós. Tudo que havia contra nós foi imputado a ele. Assim também, tudo que ele tem de crédito, toda a sua justiça, toda a sua santidade, né? Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa justiça que Deus fez nele foi repassada. Olha que coisa mais linda, né? Deus precisava ser, a sua justiça de Deus precisava ser saciada. Deus é um Deus justo. Errou, pecou, morte. A justiça de Cristo era tão perfeito, não. Cristo era a própria perfeição de que, olha, a justiça de Deus foi feita para todo o pecado, presente, passado e futuro, de maneira que Cristo era tão perfeito em todos os seus caminhos que ainda superabundou. A justiça se tornou, não terminou nele, mas extrapolou a própria vida dele e alcançando a minha e sua vida. Então, sobrou, entre aspas, no sentido de justiça, e essa justiça tem sido imputada a Sil, a Tatiana, a Lorena, ao Lúcio, ao Marcos, a todos nós, todos os dias, a Mariana, enfim, não sei se estão aí, mas a cada um de nós, todos os dias, até a consumação dos séculos, até que aquilo que é corruptível seja transformado definitivamente em algo incorruptível e nós sejamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo para todo sempre. Amém? Jesus abençoe sua vida. Quinta-feira, amanhã, culto online. No domingo, culto presencial. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Fiquem na paz. Paz, Amém. Senhor. Paz. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Amém. Paz.